Moção número 52/2017, do vereador Douglas do Nascimento Medeiros. Repúdio das menções pelo Ministério da Educação na Base Nacional Comum Curricular, a ideologia de gênero. A moção está em discussão. Com a palavra. Tem a palavra o vereador, autor da moção, o vereador Douglas do Nascimento Medeiros. Uma questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Albino. Queria registrar a presença do presidente da Associação da Vila Ana, o Eurico, grande líder comunitário, que está sempre acompanhando aqui a sessão da Câmara. Eu pedi para que fosse colocado o data show, né? Para que pudesse exemplificar e também eu acho que seria interessante. Eu agradeço, né, a diretoria legislativa, também a consultoria jurídica, que avaliou todo o material, dando o aval para a apresentação. Só peço à diretoria jurídica que comunique esse presidente dos atos aqui na sessão da Câmara. Fica aqui o comunicado. Bom, boa noite novamente, senhor presidente, cumprimento os vereadores, o público aqui presente, também que nos acompanha pela TV, pela rádio, pela internet. Aqui eu venho trazer essa moção de repúdio ao Ministério da Educação por várias menções do termo da ideologia de gênero dentro da Base Nacional Comum Curricular. Eu imprimi a Base Nacional Comum Curricular, inclusive está comigo aqui, mais de 60 menções da ideologia de gênero. E nós sabemos que ela não foi aprovada por lei, nem no Plano Nacional de Educação, nem no Plano Estadual e nem no Plano Municipal. Então, insistem por outras vias, através de decreto, impor essa ideologia até nós. Então, aqui eu aproveito a oportunidade para esclarecer, porque muitas pessoas pensam que a ideologia de gênero, ela é preconceito contra pessoas homossexuais, não tem nada a ver uma coisa com outra. Então aqui, através dos próprios autores e ideólogos desse pensamento, olha o que eles afirmam, que a ideologia de gênero, ela afirma que ninguém nasce homem ou mulher, mas deve construir a sua própria identidade, ou seja, descarta totalmente a parte biológica. Então aqui eu fiz um desenho simples que mostra as dimensões constitutivas do humano. O ser humano, ele é um ser biológico, psicossocial e espiritual. O que a ideologia de gênero faz? Ela descarta a sua dimensão biológica e descarta a sua dimensão transcendental, dizendo que a pessoa é apenas aquilo que ela pensa ser a respeito dela, descartando aí a sua própria natureza. E aqui eu vou apenas citar aqui um dos autores, o qual fundamentou esse pensamento. Iniciou aí com Karl Marx e Engels, eles, nesse livro, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, dentre outros autores. Depois o pensamento foi evoluindo através desse livro de Simone de Beauvoir, No Segundo Sexo, de 1949. Depois tivemos também A Política Sexual, com Kate Millett, em 1968. Depois, com o Shulamit Firestone, na Dialética do Sexo, por volta da década de 70. E a última precursora, Judith Butler, que traz esse livro, O Problema de Gênero, o Feminismo e a Subversão da Identidade, desconsiderando aí, descaracterizando o ser humano, dizendo apenas que ele é reduzido a um aspecto psicossocial. E aqui eu trago que foi uma propaganda desenvolvida através da ONU, né, levando para todos os países esta ideologia como se fosse algo bom. E aqui eu vou trazer exemplos da Confederação Internacional dos Médicos norte-americanos que dizem a respeito do assunto. E aqui eu só, rapidamente, 2 exemplos da ideologia de gênero na prática. Ela foi implementada na Suécia, tá? Este casal que está aí, Alva e Gunnar Myrdal, eles fizeram uma especialização na Fundação Rockefeller, e em 1929 foram para a Suécia. A Suécia estava vivendo um problema de natalidade,
Então, se não tem crianças nascendo, nós não vamos ter consumo, não vamos ter produção, automaticamente o país entra numa decadência econômica. Eles disseram, olha, nós temos a salvação. As pessoas, as mulheres, os casais não têm filho porque filho dá trabalho. Então, vamos fazer o seguinte, ao invés de o pai se responsabilizar pelo filho, nós vamos fazer o seguinte, o Estado se responsabiliza. Então, foi a total transferência daquilo que é próprio da família transportado pelo Estado. Então eles falaram, olha, nós precisamos conceder bolsas, nós precisamos conceder auxílios, nós precisamos, filho dá trabalho, o filho fica o tempo integral na escola, e também volta para casa dar trabalho, vamos fazer o seguinte, fica a semana inteira na escola, volta para casa uma vez por semana, eliminando totalmente o vínculo familiar. Foi o que aconteceu na Suécia. E qual o resultado disso tudo? Esses dados aqui, estatísticos, foram retirados do site do próprio governo sueco, tá? Os dados são de 2013, dizendo aqui que os crimes violentos tiveram um crescimento de 300% e o estupro em 700% em decorrência dessa quebra do vínculo familiar. Então, lamentavelmente, isso que aconteceu na Suécia, levando a Suécia aqui a índices abaixo de Jamaica, Bolívia, Costa Rica, Nova Zelândia e tudo mais. Esse foi um exemplo de um país. Agora eu quero dar um exemplo aqui na prática que aconteceu em 1965. Esse casal, na verdade, é um casal que teve gêmeos, o Bruce e o Brian, e eles nasceram com um probleminha de fimose, que é natural, e nesse momento que o médico identificou isso, eles foram fazer a cirurgia no Bruce, e teve um erro médico, o bisturi era elétrico, cauterizou o pênis do menino. O pai e a mãe ficaram desesperados, e agora, o que nós vamos fazer? Nosso filho vai se relacionar e tudo mais. E eles viram na televisão esse doutor chamado John Money, e ele estava entrevistando uma pessoa que diz assim, olha, perfeitamente, se uma criança, mesmo sendo do sexo feminino, foi educada como homem, vai se tornar homem. Ou se ele for homem e for educado como mulher, vai se tornar mulher, independente da biologia. E aí o pai e a mãe dizem, olha, perfeitamente, isso é a salvação. E aí eles levaram o Bruce, que o doutor fez uma cirurgia rudimentar, e colocando o Bruce como Brenda. E aqui aos 7 anos de idade, né, foi educado como menina, tomando hormônio, se relacionando, acompanhando isso tudo. E aqui com 12 anos ele fala assim, olha, se eu tiver que voltar para o médico, para o John Money, eu vou cometer o suicídio, que eu não aguento mais, mãe. Aí ele disse, então tudo bem, filho, nós vamos contar para você a verdade. Aí, graças a Deus, ele conseguiu compreender todo aquele complexo que ele tinha, aquela dificuldade que ele tinha de se relacionar com o outro menino, com a outra menina. Ali, resolveu todo o problema. E aí ele, sabendo da verdade, resolveu assumir a sua identidade verdadeira, biológica, o David aí com 14 anos. Aí depois ele fez uma cirurgia de reconstrução ali do aparelho reprodutor, se casou com uma viúva, Jane Fontaine, onde ela já tinha ali 3 filhos e tudo mais. Acontece que o caso veio à tona, alguns acontecimentos ruins, o irmão dele, o Brian, cometeu suicídio, o caso veio à tona, a esposa acabou se separando, vários problemas, e isso ocasionou que também ele tivesse ali caído em depressão e tudo mais. Enquanto isso, o médico que tinha feito um experimento com ele partilhou na comunidade médica que o caso tinha sido um sucesso e que todos poderiam fazer isso pelo mundo inteiro, que tinha sido um sucesso. Ele publicou aí esse texto, e dizendo para a comunidade médica tudo aquilo que tinha acontecido, mas não contando ali todos os problemas que ele tinha vivido e tudo mais. Então, ele resolveu falar a verdade. Não é possível que os médicos do mundo inteiro vão acreditar nessa mentira do John Money. E aí ele resolveu também, o caso é divulgado na revista Rolling Stones em 1997, tá? E veio a público. E ele também resolveu contar um livro
escrever um livro contando tudo aquilo que tinha acontecido com ele. Então, aqui, lamentavelmente, ele relata que quando ele ia, assim, nas consultas com o médico lá, infelizmente o médico colocava os dois irmãos para terem relação, fotografava. Então ali veio à tona toda a demência daquele médico, e que também provocou, ali ele compreendeu o porquê que o irmão também tinha cometido um suicídio, né? Porque em vez de estar tendo relação com a irmã, estava tendo com o irmão, e depois isso veio à tona. Olha que confusão tudo isso. E infelizmente o próprio David também não aguentou e veio a cometer um suicídio. Eu tinha até um vídeo aqui do Alexandre Garcia, mas que não vai dar tempo de eu colocar, tá? Mas fica aqui o meu repúdio, dizendo que isso, infelizmente, deturpa toda a realidade do ser humano, restringe a dignidade da pessoa humana. Isso não é um bem, isso não promove o bem. Então, eu estarei sempre atento a essas questões. É claro que é uma moção e isso vai chegar nas mãos ali do nosso ministro da Educação. É pouco, mas é algo que nós iremos sempre nos posicionar, e eu irei sempre me posicionar em defesa da família, em defesa da vida. Muito obrigado, senhor presidente. A moção continua em discussão. Em votação. Com 12 votos favoráveis e essa presidência que regimentalmente não vota, a moção está aprovada.